Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco da palavra de Deus, amém? Mais uma aula aqui da EBD, da Sala dos Homens, né? Antes de começarmos, como de costume, um bom costume, diga-se de passagem, vamos começar essa aula com uma boa oração, orar também pelas ofertas, pedir para que Deus conduza a aula, edifique os nossos corações e também abençoe as nossas finanças, amém? Como sem oferta, coloca as tuas mãos, a tua mão, apresente a Deus. Eu estou fazendo daquele jeito que tenho comentado com vocês. Estou colocando no meu coração uma oferta e depois estou fazendo, né? Não estou levando o dinheiro na igreja, estou transferindo, né, para a conta do aprisco. Então, fica a seu critério, né? Mas, enfim, dedique a oferta que Deus colocar no seu coração a Ele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo privilégio e a oportunidade de mais uma aula, Deus. Mais uma chance, ó Deus, de aprendermos, ó Pai, com o Senhor. Mais uma chance, ó Deus, que temos em ouvir a tua voz. Mais uma chance, ó Deus, que temos do Senhor, ó Deus, tocar os nossos corações, edificar as nossas vidas, nos ensinar, usar também a minha vida, ó Pai, pois aqui, ó Deus, longe de mim querer, ó Deus, ó Papai, afrontar ao Senhor ou passar algo, ó Deus, de mim mesmo, ó Pai. Quero, ó Deus, ó Papai, alegrar primeiro o teu coração, Pai, e que o Senhor, através da minha vida, ó Deus, ó Papai, abençoe aqueles que vão estar assistindo essa aula, Pai. Eu aproveito também, ó Deus, e dedico a Ti, ó Deus, a oferta que o Senhor colocou no meu coração. Peço a Ti, ó Deus, recebe, Pai. Recebe, pois com alegria vou-la dou. Reconheço que é pouco, ó Deus, muito pouco, de tanto que o Senhor tem, ó Deus, me abençoado, colocado na minha vida. E meu pedido é, ó Deus, repreende o inimigo, o devorador, e me ajude, ó Deus, ó Papai, a permanecer, ó Deus, embaixo da tua bênção. Ajuda-me, ó Deus, a honrar o Senhor, ó Deus, com as minhas finanças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a aula então. O texto está aqui na tela, que nós vamos estudar hoje, meditar nesta palavra, tá? Mas abra sua Bíblia onde você, né, estiver assistindo essa aula agora, abra sua Bíblia, amém? Vamos ler lá em Isaías 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, nesse texto que eu percebi, o Senhor se mostrou a Isaías porque tinha um propósito, uma vontade para realizar algo, para realizar através da vida de Isaías. Mas vamos dar uma estudadinha, vamos esmiuçar um pouco esse texto da forma com que Deus falou ao meu coração, amém? Eu chamei, eu chamei essa aula aqui de propósito e vontade de Deus, e a cada slide, como de costume, eu tenho colocado um título baseado na explanação que tem aqui no slide, amém? Esse daqui eu coloquei aqui, visão de Deus.
Eu vi também ao Senhor, o primeiro trecho dos versículos que lemos, né? O texto começa falando sobre ver, ver e enxergar, enxergar a Deus. Então, fica claro aqui que nos é necessário enxergar a Deus, né? Ver o Senhor. E aqui não significa enxergar a Deus como talvez alguém possa pensar: ah, poxa, me encontrei com Deus, eu vi Deus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não nesse sentido apenas. É necessário seguir vendo ao Senhor através da Sua palavra, através da Sua vontade, dos seus propósitos, dos seus planos. Então, é um exercício diário em nossas vidas. Sem enxergarmos a Deus, as supostas obras que fazemos para Ele, pode ser que Deus não esteja aceitando. E não necessariamente somente nas obras, né? Se a gente não enxergar a Deus, quem disse que estamos servindo a Deus, que estamos seguindo a Deus? É importante a gente, né, ter contato, enxergá-lo. Lá em Filipenses 2:5, né, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dificilmente nós vamos ter o mesmo sentimento de Jesus para as coisas de Deus se a gente não enxergá-lo. Deus, ele tem o jeito dele, a natureza dele, o amor dele. Se nós não estivermos próximos dele, enxergando, dificilmente a gente vai desenvolver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não, isso não vai acontecer nas nossas vidas, amém? Outros trechos aqui: assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aqui eu entendi, né? Esse trecho falou comigo, né? Quem é que se assenta num alto e sublime trono, senão alguém que seja, né, com características de ser soberano, de grande poder, de grande destaque? Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. Serafins aqui também me destacou o seguinte, que criaturas poderosas, anjos poderosos, criaturas sublimes, que poderiam por si só angariar respeito, e temor e glória, né? O texto destaca aqui criaturas tremendas. E só diz, só vendo essa parte, por si só já seriam seres adorados, né? Mas eles mesmos, estes se dobravam em reconhecimento a alguém maior que eles. Isso está claro no texto. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, da glória de Deus, não destes serafins. Então, os serafins, eles clamavam uns aos outros, demonstrando respeito, entrega, demonstrando que o Senhor era mais digno que eles, maior que eles, digno de honra, glória, louvor, respeito, adoração, digno de reconhecimento, grande, altíssimo, poderoso, glorioso, algumas características que eu coloquei aqui para enaltecer o que Deus falou ao meu coração, né? Tudo isso mostra o tamanho do nosso Deus. É necessário enxergarmos, né, o tamanho de Deus para que, quando estivermos a serviço dele, sabermos qual é a capacidade das coisas que ele pode fazer. Se eu não tenho que me firmar em mim, naquilo que eu posso, e sim eu tenho que depender de Deus, e se eu não souber o tamanho dele, como é que eu vou fazer em nome dele alguma coisa? Eu tenho que entender a capacidade de Deus, para que então eu possa ir confiando que Ele pode, Ele consegue, Ele é poderoso, Ele é tudo, Ele é infinito, Ele é soberano, Ele é grandioso. Se eu não entender isso, como é que eu vou em nome dele? É como se eu estivesse, não, eu vou em nome de fulano de tal, representá-lo, e esse fulano de tal não tem poder, autoridade, não tem nada. Não vou representá-lo para quê?
Já vou sabendo que vou perder, vou ser derrotado. E isso não pode acontecer com a gente quando estamos falando de Deus. Eu tenho que conhecer a capacidade dele. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui eu coloquei realmente que o homem, nós mesmos, nós devemos nos reconhecer como perdidos, longe de Deus. Isso diz a palavra de Deus lá em Romanos 3:23. Todos pecaram, né? Porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então nós estamos longe mesmo de Deus, né? E aqui eu completo homem de lábios, coração, pensamento, atitudes, de tudo, tudo, em tudo somos impuros. A nossa natureza ela é carnal. Então, assim, em tudo somos impuros diante de Deus. Lá em Isaías 55:9 também fala, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus dizendo, né, que Ele está realmente numa amplitude muito distante de nós. Então, estamos realmente distantes da natureza divina, da visão dele, né, de entender a Deus por nós mesmos. Nós não conseguimos. Então, realmente, não estamos prontos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui, mais um reforço aqui que Isaías viu a Deus e reconheceu que Deus era Rei e Senhor dos Exércitos. Outro trecho aqui fala: Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Aqui a gente vê um anjo a serviço de Deus para purificar a vida de Isaías, purificar os seus lábios, naquilo que Isaías, né, pensava, se autocondenou, eu sou um homem de lábios impuros. O anjo, então, a serviço de Deus, foi lá e purificou os lábios, a vida de Isaías. Lá em João 1:29, na parte B, né, tem um versículo, antes disso, vou comentar aqui que hoje nós entendemos pela palavra de Deus que este anjo de Deus é o Senhor Jesus Cristo, né, que veio para salvar a humanidade, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo lá foi a apresentação de Jesus, quando iniciou o seu ministério, foi João Batista que o apresentou. Eis aqui, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele que pode expiar e tirar, perdoar os pecados é Jesus. Né? Sabemos que só Ele nos liga, nos conecta a Deus. Isso está lá em João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós estamos separados de Deus e Jesus nos conecta a Deus, ele, né, é a Ele que devemos, né, reconhecer, buscar. E aí, desta maneira, né, a gente chega aqui em outro trecho. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? De ir por nós? Depois, né, então, do perdão dos pecados, depois da purificação, aí sim estamos prontos para ver e ouvir a Deus. Lá em Romanos 8:5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E o outro versículo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que eu coloquei isso, né? É necessário que Deus nos purifique, nos aceite. Nós estamos na carne, somos carne. Enquanto essa purificação não nos alcança, Deus não pode nos aceitar, Deus não, né, Deus não pode nos usar, né? E isso, né, aconteceu com Isaías. Né? Qual que é a conclusão disso, né? Como eu posso ver a Deus, ter o mesmo sentimento de Deus, enxergá-lo, né, enxergar o tamanho que ele tem, me aproximar dele, entendê-lo,
se não passar por todo esse processo que foi esmiuçado aqui, né? Como que eu posso, né, entender ou me qualificar assim como Isaías, se eu não passar pelo mesmo processo que Isaías passou. Não há atalhos, né? Não pensemos nós que vamos chegar chegando aqui, não, eu vou fazer a obra de Deus e ponto final, de qualquer maneira ou do jeito que eu acho que está certo, e aí Deus tem que aceitar, ou eu vou ser vitorioso naquilo que eu for, né, executar. Não é bem assim. É necessário nos entendermos que Deus tem sim um propósito, um plano, uma vontade, e Ele quer realizar coisas através das nossas vidas. Mas existe, né, um processo que nós devemos entender. Primeiramente, precisamos entender que Isaías passou por um processo antes, foi algo prévio. Antes de se colocar à disposição de Deus, ele passou, né, isso que eu estou tentando esmiuçar aqui neste estudo. Né? Primeiro teve o chamado e a visão de Deus. Depois o reconhecimento, né, reconhecer a Deus, reconhecer também a nossa fraqueza. Ó, Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Depois ele se entregou a Deus, né, foi perdoado, purificado pelo anjo. Depois disso, ele ouviu a voz de Deus. Somente depois disso ele ouviu a voz de Deus. E só depois também ele se comprometeu com Deus. Eis-me aqui. Então, assim, parece são pequenos detalhes, parece bobagem, mas se somos carne, não estamos muito ligados ao que Deus quer, ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer executar. Né? E quando a gente passa por esse processo, é onde nós nos aproximamos de Deus, Ele então nos mostra a sua visão, o seu pensamento, o seu plano, nos purifica, também nos capacita, aí sim podemos sair cheios de vontade em realizar a obra de Deus. Essa vontade de realizar a obra de Deus, ela nunca vai nascer na nossa carne. Ela vem de Deus, a obra é de Deus. Se eu não me aproximar de Deus, essas vontades grandiosas de fazer o que Deus quer, não vai acontecer na minha vida. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A parte de se colocar à disposição de Deus, de ser enviado por Deus, veio somente no final. Depois do entendimento e da revelação que Isaías teve quanto ao que Deus queria fazer. Então, eu coloquei aqui alguma questão, algo que eu fiquei pensando, né, com Deus. Parece algo simples, né? Mas quantas vezes Deus pede coisas a nós e sequer damos atenção ao seu chamado? Eu não tenho nem ideia de quantos cultos eu já assisti, quantas palavras Deus falou no meu coração e quantas eu simplesmente não coloquei em prática na minha vida. Então, assim, quantas vezes ouvimos, né, pregações, Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida, daquilo, né, que Deus tem para nós, Deus tem vitória, ministérios, e não nos movemos para a direção do que Deus pediu ou do que Deus falou. Entra, né, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dá a impressão que nós não damos crédito às coisas de Deus. Então, né, então, talvez a simplicidade que pensamos não seja assim tão simples. Foi uma frase que eu coloquei aqui para a gente, para confrontar-nos mesmo. Então, é importante entendermos que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não necessariamente significa que eu não estou nem aí para Deus ou que eu não dei ouvidos a Deus. O fato é que eu, na carne, não consigo fazer muita coisa, não consigo fazer nada, né? Tem um versículo, nem coloquei no estudo, mas tem um versículo que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu estou na carne, realmente posso ouvir a pregação, posso ir em todos os cultos, posso estar, né, envolvido com um monte de coisa na igreja,
talvez eu não vá conseguir ajudar em nada. Por quê? Na carne, se eu conseguir ajudar, Deus não vai aceitar. E ainda assim, na carne, pode ser que eu esteja envolvido com tudo, mas não vou acrescentar nada. Então, é o espírito que está pronto. É com Jesus que nós conseguimos fazer a obra de Deus, as coisas de Deus. Então, esse processo prévio que Isaías passou, ele é fundamental, fundamental. Não basta ser crente, ter aceitado a Jesus, participar de todos os cultos na igreja. Isso é parte do processo. Tudo isso é parte do processo. São ferramentas para que o homem de Deus vá em direção a Deus, aprenda de Deus. Então, ir nos cultos é bom? Claro que é. Estar nos cultos, eu estou ouvindo a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar através do pregador, da pregadora, estou aprendendo de Deus, né? São ferramentas, são momentos com Deus, claro que são importantes, né? São, e tudo isso é parte do processo, né? Mas é necessário eu entender que Isaías, de maneira individual, ele teve um encontro com Deus, e isso fez a diferença para aquilo que Deus queria fazer através da vida de Isaías. Amém? Pastor Hildo enfatizou, né, nesse culto com a qual ele pregou esta palavra, que a oração gera um envolvimento do crente com aquilo que está sendo pedido a Deus. Então, quando eu oro, quando eu peço algo para Deus, isso faz com que seja gerado envolvimento da minha parte para aquilo que estou pedindo. Lembro que o pastor até comentou que eu não devo orar por algo que eu não queira envolvimento, que eu não estou ligando muito, para que eu vou orar? Vira uma hipocrisia, né? Orar é fazer parte da resposta daquilo que queremos alcançar em Deus. Orar é buscar a Deus para fazer aquilo que Ele quer. E que interessante é entendermos essa parte aqui, né? O processo que Isaías passou nos versículos que lemos aconteceu todo, todo o processo aconteceu antes da obra propriamente dita que ele foi usado para fazer depois. Deus ele tinha um plano, Deus ele tinha um propósito na vida de Isaías para que ele fosse, né, para que ele tinha uma missão posterior a fazer. Mas Deus, se a gente, né, como a gente está estudando, teve que fazer várias coisas antes para que Isaías então pudesse levantar a mão dele e falasse: Eis-me aqui, estou pronto. Tô cheio da tua unção, tô cheio de fé, tô preparado, tô pronto para ir. Então, foi necessário Deus trabalhar Isaías, né? Alguns passos antes da obra propriamente que Deus queria fazer. Podemos entender, portanto, que esse processo prévio acontece durante o relacionamento com Deus, através da leitura da Bíblia, do jejum, da oração. É nessas práticas, né, no relacionamento com Deus, que Deus ele então trabalha nas nossas vidas. É justamente durante o relacionamento com Deus que entendemos o nosso chamado, que temos a visão de Deus e daquilo que Ele quer fazer. É durante, né, esse relacionamento com Deus que entendemos que somos parte do propósito e vontade de Deus. Eu não sou crente, eu não aceitei Jesus só para ficar o resto da vida sentando na cadeira dos cultos ouvindo palavra. Não é só isso que Deus quer da minha vida, né? Eu preciso entender que eu sou parte do propósito e da vontade de Deus. O que será que Deus quer fazer através da vida do Jacê? Eu tenho que me ligar nisso. Eu tenho que me incomodar com isso, né? Se não estiver, se não estiver claro a minha vida, eu devo me incomodar, me preocupar em descobrir, em buscar essa informação. É durante o relacionamento com Deus que reconhecemos o poder infinito de Deus para realizar aquilo que Ele quer e para não ficarmos nos sentindo incapazes ou com medo, né? Me lembro de Davi quando foi, né, lutar contra Golias. Eu vou, né, contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ele não estava confiando muito nele, ele estava confiando
em Deus, e Davi sabia o tamanho do Deus que ele tinha, e por isso ele não teve medo, por isso ele não ficou, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Devo ir, olha o tamanho desse cara, né? O Golias lá é assustador, é gigante, é isso, é aquilo. Não, não. Davi ele tinha uma visão clara do tamanho de Deus. E por isso ele nem pensou, nem pestanejou, foi para cima. É durante esse relacionamento também com Deus que reconhecemos a nossa fraqueza e que precisamos dele. Então também é importante saber que eu, né, eu, Jaci, sou fraco, não consigo, não posso, eu não realizo nada, nenhum milagre, nada, nenhuma obra de Deus é do Jaci, é realizada pelo Jaci, né? Aí existe, né, tem também aquele versículo, né? O meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Então, assim, o Jaci fraco, ele pode ser usado por Deus, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha pequenez, na minha fraqueza. É durante também esse relacionamento com Deus que nos entregamos a Deus para receber capacitação e unção. O pastor falou muito também em se derramar diante de Deus. Então, é nesse momento que a gente se capacita, recebe e também se derrama para que então esteja sempre recebendo mais à medida da necessidade que precisamos. É nesse relacionamento também que somos perdoados, purificados e preparados por Deus. Isaías teve um momento de ele olhar para si e falar: não dá, não estou pronto. E depois de um processo de purificação, de perdão, de expiação de pecado, ele então ficou, né? Ele então foi preparado, né? Se sentiu preparado, mas porque o anjo, né, enviado por Deus, o preparou primeiro. É durante o relacionamento com Deus que ouvimos a voz de Deus e recebemos as suas estratégias. Então, Isaías, ele ouviu a voz de Deus depois de um certo ponto que ele estava nesse processo que eu estou falando. É também durante esse relacionamento que somos compelidos, né, a nos comprometermos com Deus, né? É importante, essa vontade de fazer a obra de Deus, esse amor pela obra de Deus, o interesse de me envolver com a obra de Deus, né? Ela não nasce no Jaci, não nasce na carne, no homem. Isso aí é gerado por Deus. Então é algo espiritual, espiritual. Sem o relacionamento com Deus, estas coisas não acontecem. Ficamos perdidos em nossas concupiscências, em nossas vidinhas, realizando as nossas próprias vontades, sem dar sequer nenhuma atenção a Deus. Então, o fato de eu ter já escutado, ouvido, eu ouso a dizer, milhares de cultos, não sei exatamente quantos, centenas com certeza, centenas de cultos e talvez não ter realizado ou realizado tão pouco daquilo que ouvi, é porque muitas vezes eu estou parado na minha carnalidade, quando na verdade eu devo buscar um relacionamento mais íntimo, mais pessoal com Deus. E neste relacionamento eu vou alcançar tudo que eu preciso para me engajar para a obra de Deus. O pastor Hildo também deu o exemplo de Pedro, que ele foi o único dos discípulos que teve uma experiência maravilhosa com Jesus, porque ele orou, ele falou com Deus, Jesus, naquele momento, ouviu a voz de Jesus e depois fez, tomou a decisão e fez. Isso aconteceu e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, ou seja, Pedro falando com Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir
ter com Jesus. Então, analise esse versículo, o processo que esse versículo ele demonstra para nós. Eu, no lugar de Pedro, orando a Deus, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Deus me respondendo, pode vir, Jaci. E eu tomando a decisão, bom, Deus falou para ir, eu, eu me comprometo e tomo a decisão de fazer, de agir. Então vou lá e ando sobre as águas. Isso aconteceu com Pedro, mas esse processo pode acontecer com qualquer um. Não digo no exemplo de andar sobre as águas, mas eu digo no processo de nós, como homens, orarmos a Deus, ouvirmos a resposta de Deus, nos comprometermos com aquilo que ouvirmos dele e agirmos de acordo com o que ele nos falar. Portanto, não há como fazermos a obra de Deus sem passarmos antes por um relacionamento com Deus. Também não há como termos um relacionamento com Deus e não sentirmos que precisamos nos comprometer em realizar aquilo que Ele quer. Coloquei aqui o título desse slide: Orar e Agir. Quantas vezes a gente não gasta tempo ou todo o tempo somente orando e não criamos uma estratégia para agir? Ou quantas vezes queremos fazer, agir sem orar? Então, uma coisa não pode funcionar sem a outra, não pode acontecer sem a outra. Então, é importante manter os dois pilares. Eu queria compartilhar aqui dois testemunhos, estou chamando de testemunhos, que aconteceram comigo, um pouco mais antigo, há alguns anos, e um bem recente. Quando o pastor pregou essa palavra, essas duas situações que eu vivenciei vieram, né, à minha mente, à minha lembrança, e eu creio que e Deus falou ao meu coração que tem relação com o que está sendo pregado aqui, tá bom? Eu vou relatar aqui uma maneira de ler um pouco mais, porque eu já escrevi para que fosse lido mesmo da forma com que eu quero apresentar a vocês. A campanha da pizza, não sei, né? Acredito que muitos vão se lembrar, quando o pastor lá anunciou que o Aprisco iria vender 1.000 pizzas. Naquele momento, não sei por que, eu entendi que essas 1.000 pizzas deveriam ser vendidas todas em um único culto ou um único final de semana. Eu não sei, não ouvi exatamente estas palavras, mas eu entendi assim naquela época. E na hora eu confesso que eu não criei. Por isso eu chamei de testemunho. Eu lá na igreja, participando do culto, diácono, hoje professor da EBD, e pastor, né, Deus falou através da vida do pastor do altar e eu não criei. Que belo professor da EBD vocês têm. Eu não criei, mas depois eu fui falar com Deus, fui orar a Deus. Ou seja, fui ter um relacionamento com Deus. Eu pedi perdão. Falei, Deus, me perdoa. E eu não creio desta forma. Eu não estou vendo eu não estou vendo como a nossa igreja vai vender 1.000 pizzas em um culto que dure 2 horas. Acho que eu relacionei desta maneira, 2, 3 horas um culto. Em 2, 3 horas, talvez que ficássemos mais 2, 3 horas na igreja e vamos vender 1.000 pizzas nesse meio tempo. E na hora eu confesso que eu não acreditei, porque eu não estava vendo como esse processo iria acontecer. Mas eu pedi perdão para Deus, fui falar com Deus, né? E durante esse momento com Deus, eu saí da oração com o propósito de me comprometer em dar uma oferta especial para a campanha da pizza, né? Então, assim, eu não criei. Fui falar com Deus para pedir perdão e durante esse relacionamento com Deus eu saí da oração com o propósito de ajudar essa campanha. Depois eu entendi, claro, que a campanha ela iniciaria num determinado final de semana e continuaria tempos depois. Mas isso depois desse episódio.
né? A campanha, eu não vou lembrar o tanto de tempo que durou, mas ela durou por meses e eu creio até que o aprisco alcançou o objetivo. Eu confesso que eu não me recordo nos detalhes, mas o que marcou na minha vida foi isso. Deus falou algo do altar e eu não acreditei. E depois de um relacionamento com Ele, eu participei dessa campanha de uma outra maneira, dando uma oferta especial. E não que Deus não pudesse dar a graça de vender as pizzas em um só dia. Deus já, né, nós já vimos milagres até maiores, né? Deus abrindo o céu, trazendo o sol num dia de chuva, só porque a gente ia batizar pessoas, almas. Então, assim, Deus ele tem poder. Mas na hora, enfim, eu não criei em todo aquele processo que o pastor estava falando. E eu também não quero aqui ficar me engrandecendo em falar que dei a oferta especial para a campanha da pizza. Não é isso que eu estou querendo explicar aqui para vocês. O que eu quero dizer aqui é que, mesmo não tendo crido sobre aquilo, durante o momento do meu relacionamento com Deus, Deus então me usou para participar daquele projeto. Ou seja, né, na nossa pequenez, na nossa falta de fé, se nos submetermos a Deus, Ele ainda assim usa estas coisas, usa a nossa fraqueza e de uma outra maneira Ele abre os nossos olhos, Ele nos engaja de outra maneira, Ele nos usa da maneira com que Ele quer. Comigo foi esse exemplo, eu entendi desta maneira hoje, né? Eu entendo desta maneira nos dias de hoje. Quando o pastor pregou nesse culto, eu lembrei disso e Deus falou ao meu coração que tinha exatamente a ver com esse processo da oração, do relacionamento com Deus. E a gente volta diferente, é isso que eu quero explicar. E quando o pastor pregou essa palavra aqui, né, eu me lembrei desse testemunho. Não criei, mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda me usou para participar. De alguma maneira eu participei. Houve dias que comprei pizza, não é minha refeição predileta, mas o fato é, Deus ele ainda assim me usou dentro daquele projeto. Como o pastor Hildo mesmo enfatizou, a oração nos engaja com aquilo que estamos pedindo para Deus. Porque quando eu fui orar, eu fui pedir perdão da minha incredulidade, mas a minha oração incluiu que Deus abençoa a nossa igreja para alcançar o propósito. E eu falei, poxa, como que eu vou orar? Eu não acredito que a igreja vai alcançar, mas estou orando para que a igreja alcance. Foi aí que Deus, então, você vai participar desta maneira. Então, esse é o sentido do que eu quero explicar aqui nesse episódio. Amém? Um outro aconteceu mais recente, né, no hospital, né, né, no momento de representar a Jesus no hospital, vou explicar aqui todo o testemunho que eu quero também elucidar que tem a ver com essa palavra. Esse testemunho que quero compartilhar aconteceu recentemente no hospital por conta da luta que passamos com as princesas na UTI, eu e a Daiane, né? Estávamos convivendo com várias famílias na mesma situação que nós, com seus filhos também lá na UTI esperando um milagre. Nascer, né, bebês prematuros com risco extremo, né, de vida, e todos os pais estavam lá nessa mesma situação. Eles, né, o hospital chama de prematuros extremos, ou seja, bem prematuros, ou seja, o risco altíssimo realmente enfim, risco de vida, né, de morte no caso. Né, e lá eu estava já orando para falar de Jesus para uma família, né, a família do Guilherme, a Carla, pais da Maria Olívia e Maria Cecília. Lá os pais, né, eu convivia mais com os pais, a Daiane mais com as mulheres, as mães, né, e lá
Deus falou ao meu coração, poxa, né? Por que não falar de Jesus para cá? E esse Guilherme, né? Quando ele chegou extremamente abalado. No primeiro dia dele, ele estava muito agitado, muito abalado, muito triste. O que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo comigo? E foi então que Deus tocou o meu coração para falar de Jesus para esta pessoa. Me preparei com Deus, orei, né, por dias, comecei a fazer amizade com o Guilherme, entre outros, né, casais e famílias que estavam ali convivendo com a gente. E um belo dia eu cheguei para o Guilherme, o abordei e disse que precisava falar com ele sobre algo, que era justamente para falar de Jesus. Num determinado dia que nós dois ficávamos num lugar específico no hospital, mas eu e ele eu percebia, né, eu, enfim, trabalhar sempre em reunião, ele também eu percebia que estava sempre ocupado, e um dia os dois estávamos disponíveis e falamos, pode ser agora, vamos conversar. E logo em seguida, né, comecei a falar, né, com o Guilherme, mas logo em seguida chegou a esposa dele, a Carla. E naquilo que eu pensava, poxa, eu vou falar de Jesus para uma pessoa, não, já eram duas, né? Já o alvo, né, já eram duas pessoas e me pegou até de surpresa, né? Eu estava mais à vontade para falar com o homem, mas chegou também a esposa, enfim. E os dois aceitaram, como não é o objetivo, né, da história, só estou contextualizando, mas enfim, os dois depois, né, nós conversamos por bastante tempo e os dois aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Mas não é isso que eu quero enfatizar nesta história, né? O testemunho aqui é outro, né, é outra parte. Dias depois dessa festa nos céus, depois deles terem aceitado Jesus, eu recebi a notícia de que uma das filhas deles, que são gêmeas, né, melhor dizendo, a Maria Olívia, ela teve uma infecção hospitalar e essa infecção atacou o intestino, o cérebro e ela ficaria em estado vegetativo porque ela sofreu ali um AVC ou mais de um AVC. E depois que eu recebi essa notícia, eu fui tomado por uma incredulidade terrível. Triste, fiquei muito triste. Pensei, meu Deus, que triste. Ela teve uma infecção e por conta disso o AVC que a sentenciou a ficar em estado vegetativo. E no meu pensamento humano, carnal, insensato, deixei entrar no meu coração que isso fosse uma sentença definitiva. Eu me lembro que eu fiquei alguns dias pensando e falando com Deus: Deus, acabei de falar de Jesus para esse casal. O que que eu vou falar mais para eles? Não tenho mais nada para dizer, para fazer, para contar para eles. Acabei de apresentar um Jesus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, e me acontece isso com a filha deles. Então isso me quebrou. E eu cheguei até a me esquivar algumas vezes deles, porque a gente se encontrava todos os dias e eu falava, e aí, né? Bom dia. E evitava de falar de qualquer coisa do assunto, enfim, me esquivava. Por quê? Porque eu não cria, não estava crendo ou me entristeci pela situação da filha deles ao ponto de achar que a situação não podia ser transformada. Nos encontrávamos no hospital e acabava que eu os cumprimentava apenas, né? Sequer perguntava alguma coisa. Mas num desses dias que eu falava com Deus, Deus falou ao meu coração: por que você está assim, sem fé? Eu não posso reverter essa situação? Porque o caso da Maria Olívia é diferente da sua filha Zoe. Para quem não sabe, a Zoe também teve uma infecção hospitalar e graças a Deus e a misericórdia de Deus dele, né, a misericórdia dele, nada mais grave aconteceu. E naquele momento eu fui despertado por Deus. Na hora eu entendi exatamente como eu estava sendo inconstante. Orei e profetizei para a Zoe, para minha filha, que teve uma infecção, foi medicada, não aconteceu mais nada. E ali eu entendia, poxa, ela teve uma infecção, eu orei e ela melhorou. Deus respondeu favoravelmente à minha oração. Mas no caso da Maria Olívia, eu estava orando, profetizando, mas ela teve a infecção, teve as complicações e na minha cabeça, no meu coração, aquilo significou que Deus não havia respondido à oração favoravelmente. Olha que coisa maluca de eu pensar.
que incoerência na minha oração. Para minha filha eu orei e estava crendo em Deus. Para a filha do Guilherme eu simplesmente não estava mais crendo. Então foi Deus me despertou. Vi ali a incoerência dos meus próprios pensamentos em situações muito parecidas. Fui tomado então, depois disso, depois do relacionamento que tive com Deus, depois de ouvir a voz dele, fui tomado então por uma força e fé para falar novamente com aquele casal, dizendo, e eu parei um dia, o Guilherme, a Carla, e falei: vamos continuar orando pela sua filha. E Deus tem poder para desfazer qualquer coisa. E expliquei para eles: continuem orando, né? Sempre em nome de Jesus, pois Deus tem promessas para seus filhos, porque foi o alvo que eu. O caminho de como eu abordei para falar de Jesus a eles, que é que Deus tinha muitas promessas, tem muitas promessas para filhos, e que se eles não fossem filhos, eles não teriam direito. E foi assim que, né, foi a minha abordagem para que eles aceitassem Jesus. E eu pude então voltar a falar com eles e continuar intercedendo por eles e dizer para eles: olha, não abaixem a cabeça para essa situação. Vocês continuem orando e continuem acreditando que Deus pode fazer. Para quem acompanhou, né, eu acabei, né, depois pedindo oração, inclusive na igreja, por essa família, e eu postei em alguns grupos aqui de WhatsApp, né, que é da igreja do Aprisco, essa família, né, essa família que estávamos orando pela bebê, que é a Maria Olívia, o Guilherme e a Cara aceitaram Jesus. Os médicos falaram que a bebê ficaria em estado vegetativo. E hoje, no caso, isso foi, se eu não me engano, na quinta ou na sexta-feira passada agora. E hoje, né, a bebê deles, Maria Olívia, teve alta médica, com tudo funcionando, mamando, respirando sozinho, ouvindo direitinho, o olhinho tudo normal também. A família está chamando-a de nosso pequeno milagrinho e estão muito agradecidos pelas orações. Obrigado a todos pela que participaram dessa vitória. Eu escrevi esse texto aqui, mas baseado num texto que a Carla, o Guilherme postaram, enviaram para nós. Então, só para entender o gancho com isso que está sendo pregado aqui. Quando passamos por um relacionamento com Deus, as nossas incredulidades, as nossas fraquezas, a nossa pequenez, elas podem ser, tudo isso pode ser transformado pelo poder de Deus. Isaías se sentia um homem incapaz, de lábios impuros, e depois dele ter um relacionamento com Deus, ele foi purificado, ele teve os olhos abertos, ele recebeu capacitação e por isso, por tudo isso, ele falou então no final: tá bom, agora eis-me aqui, envia-me a mim. Foi por isso que Isaías então pôde, com esta força, com esta fé, se colocar à disposição de Deus. Porque antes disso ele passou por todo esse processo em Deus. De novo, né, não que eu queira aqui enaltecer de alguma maneira a mim mesmo. Pelo contrário, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. O fato aqui é que foi durante o relacionamento com Deus, através da oração, que pude ser despertado para aquilo que Deus queria operar. Deus, e o que Deus quer fazer nunca tem a ver com as nossas limitações humanas. Eu não tinha mesmo, eu concluí, eu já se não tinha nada mesmo a dar para aquela família, nada. Se o Guilherme, enfim, a Carla, a família dependesse do Jaci, eles iam receber o quê? A incredulidade que tocou, que entrou no meu coração. Mas Deus, ele tinha e tem promessas. Então, quando nos submetemos a Deus, Deus ele transforma as coisas. Quis compartilhar esses dois testemunhos da minha parte, pois quando estava assistindo a este culto, né, com o pastor, já expliquei isso, isso me veio à lembrança. Se as duas situações dependessem de mim, seriam duas histórias de derrotas.
mas porque eu consegui colocar as duas situações, mais a minha vida, enfim, no processo de Deus, hoje eu posso celebrar de alguma maneira a minha participação nas vitórias. Lá na campanha da pizza, eh, o aprisco, a igreja não alcançou o propósito, né, por minha causa, porque de bate pronto eu nem acreditei. Mas depois que Deus falou comigo e eu falei com Deus e Ele falou comigo, eu pude então participar, dar a minha pequena contribuição. E a mesma coisa nessa segunda história, né? Eu não tive como alimentar ou amparar aquela família por mim mesmo, mas depois de ir falar com Deus e Ele falar comigo, então eu pude acreditar que Deus ele tem poder e, ele tinha e tem poder para transformar a situação. A oração e o nosso relacionamento com Deus nos preparam para o que Deus quer fazer. E só aí, só depois de tudo isso, vem o eis-me aqui, usa-me a mim, para fechar o meu comprometimento com Deus, para que então a obra dele seja realizada. Aí então vem o que eu concluí aqui, o orar e fazer. Então, concluindo, espero que tenha ficado claro essas duas histórias que eu passei, são coisas que eu vivenciei comigo mesmo, eu e Deus, quis trazer aqui, mas tem a ver com o que esta aula quer esmiuçar, quer esclarecer. Nós precisamos de Deus, desse relacionamento, da capacidade que só Ele tem, para que então a gente possa levantar a mão e dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, envia-me a mim. O orar e fazer fazem parte disso, amém? Para fechar, a gente está chegando ao final. Confesso que eu já nem sei o tempo que já deu aqui, acredito que eu estou atrasado. Uma aula extensa, me perdoem por isso, mas já estou indo para o final. E queria deixar aqui dois louvores para meditação, né? O primeiro deles é do Asaf, que tem tudo a ver com a palavra que lemos, né? Isso aqui é para a gente enxergar o tamanho do nosso Deus, né? O louvor eu vou cantar mesmo que desafinado. A ideia aqui realmente é reconhecer a Deus em meio a esta aula. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Reconheçam a Deus nos seus caminhos, vocês vão ver o tamanho que ele tem, para que então, quando você se colocar à disposição dele, ele te use e você não tenha medo de perder, de ser derrotado, porque você não está indo no seu nome, eu não estou indo no meu nome, Jaci, estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, amém? E o segundo aqui foi um louvor que a pastora Márcia me enviou durante os tempos que eu fiquei lá na UTI, no hospital. E esse louvor edificou muito a minha vida. Aliás, muito obrigado, pastora Márcia, pelo acompanhamento, pelas palavras sempre de carinho, de fé, palavras de consolo e palavras que nos levantavam para guerrear, para não abaixar a cabeça, mas sim para levantar a cabeça e buscar a Deus para a vitória. E esse louvor ele é tremendo, é da comunidade internacional da Zona Sul. Quando as aflições da vida tentam sufocar meus sonhos ou minar as minhas forças para continuar, a tua palavra me restaura a confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos rega uma semente de esperança daquilo que creio
com todo o coração. Eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. O que é melhor para mim, eu sei que o meu Deus fará, mesmo que eu não veja e nem possa sonhar. Depois ouçam esses louvores com direto dos cantores oficiais. Certamente vocês vão curtir muito mais o louvor. Aqui foi só realmente como se eu estivesse lá na frente de vocês na igreja. Eu não usaria de um DVD, de um artifício, de um MP3. Eu ia acabar cantando da forma com que eu fiz aqui, tá bom? Em nenhum momento eu quero aparecer ou demonstrar minha voz, pelo contrário, eu quero fazer como se estivéssemos lá, juntos lá na igreja. E esses louvores são tremendos. Ouçam, medite nessas letras na sua casa, no seu tempo com Deus. Certamente Deus ele irá abençoar vocês. Amém? Para fechar aqui, tarefa de casa, né? Eu coloquei aqui três pontos, tá bom? Compartilhe um testemunho lá no grupo do WhatsApp, na sala dos homens, né? No grupo dos homens, um testemunho na qual seja possível evidenciar um momento seu onde você tenha orado, se comprometido com Deus e por fim tenha sido usado por Ele para realizar uma boa obra, a obra de Deus. Amém? Compartilhe um testemunho para edificar os nossos corações lá. Um segundo ponto, eu também queria que assim, pode ser um testemunho, mas não um testemunho sem, digamos assim, sem um final feliz. O final feliz pode nem ser a vitória, mas que seja um testemunho que você tenha pelo menos aprendido onde você falhou e como Deus te mostrou isso. A ideia é que a gente se nos edifiquemos uns aos outros. Então, um testemunho por si só não é o que a gente está buscando. A questão aqui é saber como Deus te ensinou algo. E isso pode edificar as nossas vidas. E por último, um desafio aqui de planeje para os próximos dias algo que você já saiba que é propósito e vontade de Deus na sua vida. Ore, siga os mesmos passos descritos neste estudo, esse processo aqui que a gente tentou, que eu tentei evidenciar aqui para vocês. E o processo que Isaías passou, se comprometa com Deus e se coloque na brecha para o fazer, o realizar, para que Deus realize algo através da sua vida. Então, essas três tarefas aqui, né, não necessariamente as três, pelo menos duas delas, tá bom? Ou a primeira e a terceira, ou a segunda e a terceira, para que a gente possa edificar uns aos outros lá no grupo, amém? Por último, antes de encerrar, um desafio para o mês de agosto aqui, nós estamos sendo desafiados para na próxima semana que nós convidemos uma pessoa para fazer parte da EBD. Então, seja usado por Deus para abençoar uma outra pessoa, convide, né? Peça a pessoa que aceitar, peça o celular dela, o número celular e coloque, né, no comentário nas lives para que o líder dos homens possa incluir essa pessoa na EBD e ela passe a fazer parte do nosso grupo de homens e passe também a ser edificada através dos estudos. Amém? Bom, era isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui. Eu queria encerrar orando. Espero que Deus, o Espírito Santo, tenha falado ao seu coração. E de novo, irmãos, toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Longe de mim querer roubar a glória que é dele. Orei antes de estar fazendo esse vídeo, de estar transmitindo essa aula aqui para vocês, para que eu consiga de alguma maneira alegrar
o coração de Deus. O resto é consequência. A edificação da sua vida, ela vai vir através do Espírito Santo falando ao teu coração, e não o jaci ou alguma história ou algum texto bonitinho que eu possa escrever para você. Longe de mim isso. Espero que o Espírito Santo de Deus edifique a sua vida. Amém? Vamos orar agradecidos e pedindo para que Deus trabalhe esta palavra em nossos corações. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, pelo privilégio, a oportunidade, ó Deus, ó Papai, de ter este tempo, ó Deus, de fazer este vídeo, de preparar esta aula, de poder, ó Deus, ó Papai, transmitir, ó Deus, um pouco daquilo que o Senhor falou ao meu coração, Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Papai, edificar as vidas, ó Deus, de todos aqueles que assistiram, ó Deus, esse vídeo, esta palavra. Deus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos usar, ó Deus, ó Papai, que possamos aprender como nos aproximarmos de Ti com o propósito, ó Deus, ó Papai, de sermos úteis, ó Deus, ao Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau.